Gente, eu tinha só 8 anos de idade, eu era uma criancinha. Quando eu lembro exatamente que eu tava brincando de pular do sofá pro chão, do chão pro sofá, do sofá pro chão, do chão pro sofá. E nesse mesmo dia, quando eu fui dormir, eu comecei a sentir uma dorzinha na perna, sabe? E aí eu comecei a chamar minha mãe, que tava doendo, e minha mãe veio até o quarto. E ela começou a passar aquelas pomadinhas de gel, essas coisas de gel de arnica. E começou a conversar comigo e ficou a noite inteira massageando a minha perna e falando pra mim que era porque eu tava em fase de crescimento, minhas pernas iam esticar. E que ela ia doer mesmo, que fazia parte do processo e tal. Então minha mãe sempre me acalmou. E aí, beleza, no outro dia eu sempre ia pra escola, corria, brincava, me divertia. Só que todos os dias de madrugada, e era sempre de madrugada, que minha perna começava a doer. E era só minha perna esquerda. Só que eu já tava acostumada com a ideia, então eu mesma ficava passando uma arnica na minha perna, assistindo televisão, assistindo vídeo na internet. Depois de mais ou menos uma semana eu sentindo essa dor, eu fui levantar pra ir na cozinha. E quando eu pisei no chão, eu lembro que eu dei um grito, gritei a minha mãe e eu caí. E eu não lembro de muita coisa, eu só lembro que a minha mãe me levou pra poder fazer o raio-x. Chegando lá no raio-x, quando o médico analisou, o médico levou a gente pra um hospital muito grande que tem na cidade. Eu tinha 8 anos de idade, eu não entendia muito bem. E aí a gente encaminhou pra lá pra fazer uma consulta com um médico específico. A gente fez a consulta e assim, o cara chegou na frente de todo mundo, no meio das pessoas, ele virou pra minha mãe e falou assim: olha, sua filha tá com um tumor na tíbia da perna esquerda. E a minha mãe, na hora, ela levou um choque, porque a minha mãe não estava preparada pra saber que eu teria um câncer. E eu também não entendia o que era ter um câncer. E na hora, muitas pessoas ouviram e fizeram assim, viraram pra mim, e aquilo me preocupou e eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que estava acontecendo. E minha mãe começou a correr pra lá com o médico, correr pra cá, e falou pra eu ficar sentada, e eu fiquei sentada o tempo inteiro e eu ficava me perguntando o que estava acontecendo, e minha mãe segurando pra não chorar. E aí, depois de mais ou menos umas 2 horas que a gente tava no hospital, eu virei pra minha mãe e falei: mamãe, eu quero ir embora pra casa, eu quero dormir. E minha mãe falou assim: minha filha, você vai ter que ficar internada. E eu tinha pavor de ficar internada no hospital, essas coisas, eu nunca gostei disso, sabe? E aí, de repente, a médica veio com a cadeira de rodas pra mim. E foi muito choque eu ter que sentar numa cadeira de rodas, sabe? E aí eu sentei na cadeira de rodas e eu comecei a perguntar pra minha mãe o que ia acontecer comigo, e ela segurando minha mão falando que ia ficar tudo bem, meu pai também. E aí eu tive que entrar numa sala, e aí nessa sala eu comecei a espernear, eu comecei a trazer dificuldades, sabe? E aí naquele momento os médicos começaram a ter que me segurar pra poder me dar injeção, pra poder me dar agulhada, e eu sentia as pessoas me machucando e foi muito triste. E eu tive que começar a fazer quimioterapia, e quimioterapia é uma dor insuportável, sabe? Mas eu acredito que a parte assim que mais me doeu de verdade foi quando eu tive que rapar a minha cabeça. E aí a moça, ela veio com uma cadeira de rodas. E aí quando eu vi que eu ia ter que ir numa cadeira de rodas, eu me senti muito doente, sabe? Parece que me debilitou mais, eu fiquei muito mal. E eu só era uma criança. E aí eu sentei e minha mãe segurava na minha mão e eu falava: mãe, mas eu quero ir embora pra casa. E minha mãe falava: minha filha, espera, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar de você. E eu não entendia o que estava acontecendo, e minha mãe segurando pra não chorar na minha frente, porque ela tinha que demonstrar ter mais força do que eu, né? E aí quando a gente chegou lá, eu comecei a espernear, porque eu não queria que os médicos me furassem, eu não queria, eu sempre tive pavor daquilo. E aí eles tiveram que começar a aplicar várias injeções, várias agulhadas pra fazer exames, soro. Mas a parte assim que mais me dói quando eu lembro dessa história é a parte que eu tive que rapar minha cabecinha, sabe? Que eu tive que ficar careca. Foi muito ruim, porque todo mundo olhava pra mim com cara de dó, com cara de pena, com pena mesmo, sabe? Ficavam falando pra minha mãe que ia ficar tudo bem, e olhavam com aqueles olhares tristes pra mim, sabe? Ninguém olhava pra mim e sorria e falava algo bonito, não. Todo mundo olhava com carinha de tadinha, de coitada, de que dó, e aquilo me magoava muito mais e eu me sentia muito feia.